Muito obrigado, muito obrigado. Qual é a finalidade da vida? Para que nós nascemos? Qual é a finalidade deste mundo? O mundo tem algum propósito? Serve para quê? Para ser cenário para os seres humanos nascerem, crescerem, evoluírem? Será que o mundo não tem nenhum propósito? E se for para nascer e evoluir, significa que fomos criados imperfeitos, que o nosso Criador é um projetista imperfeito. Por isso precisamos passar por dores, dificuldades, sofrimentos para podermos melhorar e sermos perfeitos. Será que o nosso Criador é tão cruel, desumano, sádico para criar um ser imperfeito para ver sofrer? Não tem muito sentido isso. Para falar sobre esse assunto, nós vamos utilizar o livro A Verdade e a Saúde. Este livro é o livro que Dr. Massaro Taniguchi escreveu especialmente para a Associação da Prosperidade. É também um livro que, para reforçar a ideia de identidade de todas as religiões, ele trata sobre yoga. Então, os primeiros capítulos não são propriamente palavras do Dr. Massaro Taniguchi. São comentários feitos por ele, identificando pontos em comum entre o que yoga prega e os ensinamentos dele. A partir do capítulo 8 é que ele realmente entra nessas questões relativas à ciência mental. Segundo Holmes, o mundo é o mundo da projeção da mente e Deus é lei da criação imparcial. E nesse sentido, é um mundo sem finalidade, ou poderia dizer que seria um cenário para o ser humano evoluir. E que finalidade da vida seria evolução espiritual. O mundo seria um cenário para evolução espiritual do homem. Isso significa que o homem nasce imperfeito, passa por dificuldades, dores e sofrimentos e evolui. Mas, segundo Holmes, se o pensamento for esse, a lei da criação vai atrair e criar situações que levam à dor e ao sofrimento. Isso não pode ser verdade. Basta ver os escravos. Você acha que tem alguma dor, um sofrimento pior do que os escravos passaram? E se eles não viraram nenhum anjo, não estão com nenhum asinha, batendo asinha no céu? Não é sofrimento que vai fazer a evolução espiritual. O próprio Buda também chegou a essa conclusão. O Buda Sakyamuni achava que o homem tinha que pagar o karma de matar seres vivos para se alimentar e que para isso teria que sofrer. Fez ascese na floresta durante 6 anos e chegou à conclusão que sofrimento não leva à salvação. Então, não é nós seres mortais que passamos boa parte do nosso tempo na sombra e no ar-condicionado que vamos evoluir pelo sofrimento. Para explicar essas questões, Dr. Masaru Taniguchi evoluiu a tese de Holmes e disse que esse mundo
tem um propósito. Esse é o mundo da expressão de Deus, segundo o Dr. Masaru Taniguchi. E que a mente é o canal de ligação entre céu e terra, ou seja, aquilo que Deus criou e o mundo terreno. O papel do homem seria manifestar aquilo que Deus criou, as criações de Deus no mundo terreno. Então, mente é uma ferramenta que Deus deu para o homem para poder expressar suas criações. E mente é o canal de ligação. Se a mente é o canal de ligação, se o canal estiver interrompido ou estiver cortado, tiver um corte aqui, o homem não conecta com Deus. E aí, o que será que acontece? E é nesse exato ponto que vamos começar a adentrar na ciência mental. Hoje ainda nós não vamos falar sobre ciência mental. O mundo da expressão de Dr. Masaru Taniguchi diz que existe o mundo da primeira criação, seria aquilo retratado no Gênesis 1. Deus Criador criou todas as coisas e viu que tudo era perfeito. E no Gênesis 2, Senhor Deus pega o pó da terra e faz o homem. Então, isso é uma linguagem figurativa, dizendo que tem existe esse processo. Nossa existência é o mundo da expressão de Deus. Nossa existência, esse mundo, o mundo da existência é o mundo da expressão de Deus. Significa também que nós precisamos fazer manifestar esse mundo da perfeição aqui. A perfeição de Deus precisa ser manifestado no mundo terreno. E isso não é uma evolução, é uma missão individual, é uma missão coletiva. É o papel de todos os seres humanos, papel de 8 bilhões de seres humanos. Então, a finalidade da nossa vida é manifestar a perfeição de Deus. Nossa vida não é algo individual. A missão principal é a missão coletiva de manifestar a perfeição de Deus nesse mundo. Todos os seres humanos. Então, a evolução individual não é o principal objetivo, como no caso do Holmes. Se o mundo é só o mundo da manifestação da mente e o mundo terreno seria como uma espécie de cenário, cada o objetivo da vida seria a evolução individual. Evolução individual é um problema. Nosso objetivo é fazer manifestar a perfeição. É como se nós fôssemos um ator, atriz numa peça de teatro. Os atores, as atrizes precisam se esforçar para a peça ter sucesso. Senão, de nada adianta a apresentação individual perfeita. Por mais que cada ator, cada atriz, faça bem o seu papel, se a peça não for bem sucedida, o trabalho individual do ator ou da atriz não será reconhecida. Mas se a peça for bem sucedida, o trabalho individual do ator ou da atriz será reconhecida e, muito provavelmente, na próxima peça teatral,
ela vai ocupar, o ator ou atriz vai ocupar um papel de destaque, um papel mais importante. Assim é a nossa missão aqui na Terra. Talvez o trabalho o papel que nós estamos executando neste momento na nossa vida não pareça importante, mas é importante para o mundo. E se eu tiver essa consciência, eu vou conseguir fazer qualquer coisa bem feito. É o grande segredo do ser feliz. Aquilo que os japoneses falam de Ikigai. Ikigai é sentir que você está fazendo alguma coisa pelo mundo, pelo progresso. Fazer parte do todo. Se fosse só evolução individual, pensa um pouco. De que adianta o meu sucesso pessoal, minha evolução espiritual, se aquilo não contribui em nada, absolutamente nada para melhorar o mundo? Então, a missão principal do homem não é a evolução espiritual, mas é a evolução coletiva. Para isso, nós precisamos trabalhar unidos, deixar de ser um ser individual e passar a ser um ser coletivo. Esse é o grande objetivo, nosso grande papel do homem aqui na Terra, a missão, a finalidade da vida aqui. Despertar espiritual, evolução espiritual. Manifestar. Finalidade da vida é manifestar no mundo fenomênico a perfeição, que é o Filho de Deus do ser humano. A expressão mundo fenomênico é o Dr. Masaru Taniguchi usa para expressar o mundo terreno, mas é um pouco mais do que o mundo terreno, porque o mundo fenomênico abrange o mundo terreno e o mundo espiritual. Ambos são mundo da manifestação da mente. Depois também nós vamos abordar com um pouco mais de profundidade essa questão, mas só para conceitualmente, quando aparecer o termo mundo fenomênico, o que significa. Evolução é o processo de manifestação gradual da já existente perfeição de Deus neste mundo. Então, evolução é o processo de manifestação gradual da já existente. Isso significa que isso já existe. É aquilo que está no Gênesis 1. Criou todas as coisas e viu que tudo era perfeito. Não é alguma coisa que ainda está em processo de evolução. Evolução, então, não significa que a expressão de Deus esteja em processo de crescimento. Quem tem esse tipo de ideia pensa que nós estamos vivendo o 8º dia. Não tem o 8º dia. Quando Deus acabou a criação, viu que tudo era perfeito e tem um ponto final. O ponto e vírgula, e quiser continuar achando que o 8º dia não está correto. Isso pressupõe que Deus não completou a obra, que Deus vai tapando o buraco, vai melhorando à medida que as coisas acontecem. Não é isso. O mundo que Deus criou já existe e já é perfeito, e isso está dentro do ser humano. Por isso que reino de Deus está dentro de vós. A iluminação, então, iluminação ou despertar espiritual, é um grande erro
pensar que a limitada inteligência do homem, ou seja, o cérebro envolto em ilusão, a inteligência humana aprende aos poucos a verdade e vai se elevar até a iluminação. Quando eu li essa frase, tirou um grande peso. Foi um alívio, porque eu me considerava um ser limitado, fraco, franzino, inteligência mediana. Acho que quando eu fiz teste de QI deve ter dado 90, 95. Significava que nunca ia ser bem sucedido na vida. Ou teria que esforçar 100 vezes mais do que os outros para ser bem sucedido. Quando eu li isso significa que o ser humano já é perfeito. Ele tem que aprender a manifestar a perfeição. Não é o ser imperfeito que aos poucos, corrigindo os defeitos, vai melhorando e vai se tornar perfeito. Não é isso. Se você já é perfeito, você só tem que usar a palavra para manifestar a perfeição. Foi o que eu fiz quando tive o primeiro contato na Seiichi-no-Ie. Não sei se lembra, mas a frase que eu usei foi: eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou inteligente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com êxito e perfeição. Porque eu já sou perfeito. Não é um ser imperfeito que evolui aos trancos e barrancos e vai melhorando e vai se tornar perfeição. Porque se isso fosse aprendizado do cérebro, não adianta eu me esforçar. Quando eu morrer, vai perder tudo isso se é aprendizado do cérebro. Então, evolução, a iluminação, o despertar espiritual, não é aprendizado do cérebro. E sim, manifestar a perfeição que já está dentro de mim. Eu já sou perfeito, eu não preciso procurar os meus defeitos para melhorar. E esse é o grande ensinamento da Seiichi-no-Ie. Você deixa de ver a imperfeição de si próprio e dos outros e procura ver a perfeição e procura ver a forma de manifestar a perfeição. É aí onde entra a ciência mental. Sobre esse assunto, nós vamos tratar no vídeo seguinte. Esse foi apenas um início. Aprendemos hoje a finalidade do mundo e da nossa vida. Mas o que precisamos fazer para expressar a sua vontade aqui na Terra? E o que acontece quando nós não seguimos a vontade divina e fazemos valer a vontade humana, a vontade do ego? E se a mente é a ferramenta, o meio para expressar Deus, como funciona a mente? Tudo isso significa que precisamos abrir muitas portas para sermos prósperos. Muito obrigado, muito obrigado.